Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Para começar, eu te convido a deixar um like no vídeo, se inscrever no canal, se tu gostar desses assuntos de curiosidades, e pode compartilhar o canal com outros curiosos como nós, para ajudar o canal a crescer. Hoje eu vou falar sobre uma tecnologia de exploração submarina. A Fossa das Marianas, no mar, tem quase 11 quilômetros de profundidade. Se a gente colocasse o Monte Everest, ele ainda ficaria 2 quilômetros submerso. Ou seja, a profundidade do oceano é maior do que a montanha mais alta da superfície da Terra. E lá embaixo a pressão chega a 1.100 atmosferas. É o peso de um elefante esmagando cada centímetro quadrado. Os submarinos militares operam em áreas rasas, mas os veículos de exploração científica precisam de uma engenharia diferente, revolucionária, para não serem esmagados no fundo do oceano. Os submarinos militares e os de pesquisa são bem diferentes. Os militares focam no combate e na autonomia, navegando até 500 metros de profundidade. Eles têm cascos cilíndricos alongados. Já os de exploração são cápsulas compactas de sobrevivência. Eles abrem mão do espaço interno para focar na integridade estrutural, usando materiais que suportam essa pressão extrema do fundo do mar. A primeira grande defesa do submarino de exploração contra o colapso é a geometria esférica da cabine tripulada. Em uma esfera, a pressão se divide igualmente por toda a superfície e isso elimina os pontos de tensão, onde fadiga pode causar o princípio de uma ruptura. E sob essa força esmagadora, a própria pressão comprime a estrutura de maneira uniforme, fazendo com que o formato se autossuporte com a máxima eficiência. O material escolhido para a confecção dessa cabine é o titânio aeroespacial. Ele oferece altíssima resistência e uma leveza ideal. O titânio suporta a compressão brutal sem deformar e possui uma elasticidade microscópica que permite a esfera da cabine encolher na descida e voltar ao normal quando volta à superfície. A fabricação exige uma precisão cirúrgica. Qualquer microbolha na solda pode
causar a implosão do equipamento todo. E para aguentar várias missões, a esfera de titânio tem paredes com 90 milímetros de espessura. Cada peça é testada em câmeras hiperbáricas que simulam condições piores, mais pressão do que a encontrada no fundo do mar. O segredo da engenharia não é lutar contra a força causada na profundeza, mas criar uma estrutura que use a própria pressão externa para se fechar e aumentar a estabilidade do conjunto como um todo. Cento e 121 batimentos cardíacos por minuto. Explorar o abismo da profundeza do mar não teria sentido se os cientistas não pudessem enxergar o exterior. Mas abrir furos na esfera de titânio para instalar janelas cria uma baita de uma vulnerabilidade. O vidro comum ou temperado ficaria estilhaçado com a pressão, inclusive numa pressão bem menor que essa encontrada lá no final. A engenharia precisou desenvolver telas transparentes que mantivessem a visibilidade e agissem como paredes intransponíveis. A solução veio do acrílico de grau óptico. Diferente do vidro, que é rígido e quebradiço, o acrílico tem flexibilidade molecular e ele consegue absorver tensões sem rachar. As janelas usam blocos com mais de 20 centímetros de espessura. O material passa por um polimento rigoroso para eliminar qualquer risco interno que poderia desviar a luz ou criar um ponto de sobrecarga e causar uma ruptura. O segredo também está no formato cônico dessas janelas. Como um cone cortado, a base maior fica voltada para o oceano e a menor para o interior. Quando a pressão empurra a janela, esse formato faz com que o acrílico seja prensado com ainda mais força contra a moldura de titânio. E quanto mais fundo o veículo desce, mais a janela se encaixa e se sela. A própria natureza garante essa vedação perfeita.
Esse design da janela do submarino de exploração, sendo espesso e cônico, altera o índice de refração sob pressão. O acrílico sofre uma microdeformação que distorce a visão de quem está dentro da esfera, fazendo com que os objetos pareçam mais próximos ou menores. Os pilotos e cientistas passam por treinamentos específicos e calibram as câmeras externas para compensar esse efeito e garantir dados precisos. Para unir o acrílico ao titânio, não se usam colas, que seriam pulverizadas na alta pressão. A vedação é puramente mecânica, feita por anéis de borracha de alta densidade em canais precisos. Na descida, o acrílico se deforma levemente e esmaga-se a borracha contra o metal. Isso elimina qualquer microespaço, impedindo que uma única gota de água de alta pressão entre na cabine do submarino de exploração submarina. – 123 batimentos cardíacos por minuto. Os submarinos de exploração científica precisam de motores, luzes e sensores externos. Levar tudo isso para dentro da esfera de titânio tornaria ela pesada e gigantesca. Por isso, a eletrônica toda fica do lado de fora, exposta ao mar. O perigo real aí não é a água, mas o ar preso dentro de chips e conectores. Qualquer milímetro cúbico de ar sob essa pressão implodiria e destruiria todos os circuitos. Os engenheiros, então, aplicam um princípio simples. Gases comprimem, mas líquidos são incompressíveis. Então, toda a eletrônica externa é guardada em caixas flexíveis, preenchidas com óleo mineral que não conduz eletricidade. Como o óleo ocupa todo o espaço, elimina o ar. Os circuitos ficam equalizados com a pressão do oceano, funcionando de maneira perfeita, sem risco do colapso estrutural.
O fluido utilizado é o silicone de alta pureza. Ele não ataca o isolamento dos cabos, não congela no frio do fundo do mar e mantém a viscosidade estável. Esse óleo funciona como um isolante elétrico perfeito. Ele impede que a água salgada, que é altamente condutiva, encoste nas trilhas de cobre e nos chips, evitando curtos-circuitos que desativariam todo o veículo. Na descida, o frio faz o óleo das caixas eletrônicas do submarino de exploração submarina se contraírem. Para evitar que essa redução de volume crie um vácuo destrutivo, usam-se compensadores dinâmicos, que são bolsas de borracha muito flexíveis e em contato com a água. Se o volume do óleo diminui, a água empurra a borracha para dentro, mantendo a pressão interna idêntica à pressão do lado de fora do oceano, durante todo o tempo de descida. Ligar a eletrônica externa aos computadores internos exige penetradores de casco muito robustos. Eles usam pinos de metal sólido fundidos em isoladores cerâmicos. O cabo traz o óleo até o limite do penetrador e o sinal elétrico passa sem dar caminho para a água. Isso protege a energia e os cabos, permitindo que os comandos cheguem aos propulsores a 11 quilômetros de profundidade. Cento e 124 batimentos cardíacos por minuto. Controlar a flutuabilidade no abismo do oceano é complexo. O veículo de exploração submarino precisa ser pesado para descer e leve para subir. Submarinos comuns usam ar comprimido para expulsar a água dos tanques. Mas a 11 quilômetros de profundidade, nenhum compressor venceria a força do oceano. Os métodos tradicionais de flutuabilidade são inúteis e perigosos nesse caso, exigindo uma abordagem completamente diferente. A solução
para controle da flutuabilidade do veículo de exploração submarina foi criar a espuma sintética. A espuma sintética trata-se de um bloco sólido e rígido feito de resina epóxi, misturada com bilhões de microesferas ocas de vidro puro. Essas esferas contêm gás e resistem à compressão. Elas oferecem uma densidade muito menor que a da água, gerando uma flutuabilidade positiva que puxa o veículo para cima sem ser esmagado pelo mar. Para vencer a flutuabilidade da espuma e conseguir afundar, o veículo de exploração científica submarino usa pesados blocos de ferro presos por eletroímãs. O veículo desce, então, de forma gravitacional, como uma pedra. No fundo, o piloto desliga a corrente elétrica, libera o ferro. Então, sem o peso do motor, desse metal, a flutuabilidade natural da espuma empurra o submersível de volta para a superfície. A liberação desse lastro deve funcionar mesmo em pane elétrica total. Os trincos de ferro abrem automaticamente se faltar energia. Também existem parafusos especiais que se dissolvem sozinhos na água salgada após algumas horas. Então, se todos os comandos falharem, os parafusos quebram e o peso cai, liberando o veículo para flutuar em segurança por conta própria. Essa subida leva várias horas de flutuação passiva. E ao romper a superfície, o submersível ativa balizas de satélites, rádio e luzes estroboscópicas para uma localização mais fácil. O veículo aguarda então a embarcação de apoio para ser içado a bordo, trazendo as gravações e os dados científicos que conseguem expandir o nosso conhecimento sobre o fundo do mar. Cento e 124 batimentos cardíacos por minuto.
militares constroem submarinos limitados à superfície e os submersíveis científicos operam em limites físicos extremos. Eles provam que a conquista do oceano não se faz com força bruta, mas com ciência e a física de materiais. Cada descida de um veículo de exploração submarina bem sucedido expande a nossa compreensão sobre geologia planetária e a própria evolução do oceano. Na escuridão total do abismo, da profundeza do mar, a tecnologia revela ecossistemas vibrantes. São anfípodes gigantes, peixes caracol translúcidos e bactérias que se alimentam de compostos químicos das fendas tectônicas. Descobrimentos como esses mudam o conceito de habitabilidade, sugerindo que a vida pode existir em oceanos ocultos, sob o gelo de luas e até de outros planetas. A eletrônica em óleo e o uso do titânio avançado já impactam outras indústrias, como a de energia offshore, mineração monitorada e até exploração espacial. O fundo do mar funciona como um laboratório muito severo. Se uma tecnologia sobrevive intacta à pressão da Fossa das Marianas, ele prova que está pronto para operar praticamente em qualquer ambiente hostil do universo. Com o mapeamento da Lua, mapeamento de Marte, melhor, ele é mais abrangente que o mapeamento dos nossos oceanos. Se conhece mais sobre o espaço do que sobre o nosso oceano. Os submersíveis de pesquisa são as nossas naves espaciais voltadas para o interior da Terra. Eles rompem a barreira da ignorância e provam que o planeta guarda segredos muito interessantes. E investir nessa área é vital para a gente entender o ecossistema global e proteger as riquezas do nosso mundo azul. Vencer essas pressões extremas com titânio, acrílico cônico e eletrônica em óleo transforma o abismo mais profundo da Terra em um campo aberto de descobertas. Um feito brilhante da engenharia humana. E essa era a curiosidade que eu queria compartilhar com vocês hoje sobre essa tecnologia de exploração submarina. Se gostou do vídeo, não te esquece, deixa o teu like, se inscreve no canal e compartilha com outras pessoas.
Missão cumprida. Te vejo no próximo vídeo.